Bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Tá tudo suave aí, tá tudo tranquilo, tá estudando direitinho, foco em fevereiro, força de vontade, nada pode desviar a sua atenção, uma vaga é minha junto com você, vamos que vamos. Eu sou o professor Guilherme Sarmento, você já me conhece, quem tá pegando pela primeira vez, prazer em conhecer. Guilherme Sarmento, e-mail guilassar@gmail.com, @guilassar lá no Twitter. E vamos dar sequência aí ao nosso estudo de geopolítica brasileira para o nosso concurso da PRF, beleza? Num primeiro momento, falamos sobre o que é nação, o que é o Estado, como o Estado brasileiro se organizava politicamente. Num segundo momento, nós falamos da divisão interregional do trabalho e da produção, da urbanização e das grandes metrópoles. E agora, dando sequência à nossa análise interna, nós vamos ver aí a questão da população, beleza? O nosso segundo módulo, então, vai tratar da distribuição espacial da população no Brasil e também um assunto que está interligado com isso. Por isso eu coloquei no mesmo módulo, por isso eu coloquei na mesma parte, que são os movimentos migratórios. Beleza, pessoal? Vamos que vamos! E aí nós precisamos entender dois conceitos aí para falar da distribuição da população em território nacional. A principal característica segue a mesma da distribuição interregional do trabalho, tá? A distribuição da população no território nacional, ela é desigual. Porque é uma lógica que segue a outra, pessoal. Segue o raciocínio aí. Se eu tenho uma região que está se desenvolvendo mais, está se industrializando por conta das estratégias políticas e econômicas, estamos falando de geopolítica, está se urbanizando, ela está oferecendo mais oportunidades. E se existe um processo inverso em outras regiões, né, de desemprego, de desvalorização de salários, principalmente com a mecanização do campo, né, e a gente já está adiantando, porque você vê como é que uma coisa liga com a outra, essa galera vai sair de lá e vai vir para cá. Ok? Então você tem aí uma distribuição populacional desigual no Brasil, assim como você tem uma distribuição interregional do trabalho desigual no Brasil, concentrado no Sudeste. Assim como você tem um desenvolvimento urbano desigual, concentrado no Sudeste. Tá? E você também tem aí uma população concentrada, principalmente aí no caso no litoral brasileiro, né? Historicamente sendo colonizado aí em todo o litoral e, claro, no Sudeste bastante, tá? Para a gente falar de distribuição populacional, a gente tem que falar, nós temos que trabalhar dois conceitos aí, ok? O que é um país populoso, e o Brasil é muito populoso, tá? Que é a sua população absoluta, ok? São mais de 206 milhões de habitantes, é o quinto do mundo, tá? Então o Brasil é um país populoso. Ao mesmo tempo, é um país pouco povoado. São dois conceitos diferentes. Populoso, população absoluta. Povoado, população relativa. Tá? Caracterizando aí uma distribuição espacial desigual, como a gente tem visto, como a gente está vendo até agora no processo de desenvolvimento do Estado brasileiro. Tá? O que não é de se estranhar, como eu comentei com vocês, já que nós analisamos a estratégia de desenvolvimento industrial no século XX, concentrada na região Sudeste. Beleza? Ok, tá? Que apresenta uma densidade... Olha só a diferença, para vocês terem uma ideia. No Sudeste, você tem uma densidade demográfica de mais ou menos 87 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Eu sempre gosto de falar mais ou menos, porque essa numeração é móvel, né? O país ele vai avançando nos dias, né? As coisas vão mudando, diminuindo ou aumentando. Então eu gosto de colocar mais ou menos. Densidade demográfica, mais ou menos 87 habitantes por quilômetro. Reunindo, junto com o Nordeste e com o Sul, 88% da população distribuída. Olha só, hein? O Sudeste, 87 habitantes por quilômetro quadrado. E junto com o Nordeste e o Sul, 88% da população, eles têm 88% da população distribuída em 36% do território. Tá? Se você for analisar o Norte e o Centro-Oeste,
o norte e o centro-oeste, 4,1, ó a diferença, 4,1 e 8,7 respectivamente, 4,1 no norte, 8,7 no centro-oeste, habitantes por quilômetro quadrado, ocupando 64% do território nacional. Olha que diferença enorme. Você tem pouca gente habitando por metro quadrado, uma maior parte do território nacional e muita gente ocupando inclusive regiões juntas, né, ocupando aí uma porcentagem menor do território. Esse é o nível da desigualdade populacional no Brasil e vocês não podem esquecer. Essa desigualdade está relacionada com as estratégias políticas e econômicas, vou repetir, com as estratégias políticas e econômicas adotadas no século XX, que centrou a industrialização e a urbanização no Sudeste. Apesar das políticas, das estratégias econômicas e políticas do governo Juscelino Kubitschek e dos governos militares de integrar mais a região, as regiões, você tem aí uma distribuição populacional desigual no país. Essa é a característica, tá? Os fatores históricos relacionados com tal dinâmica mercantilista, né? Você tem aí a maior parte, né, essa concentração ela está no litoral, no Sudeste principalmente, mas ela está no litoral e isso faz parte, historicamente, do processo de colonização sob a lógica mercantilista, certo? Que vinha aqui, planta e extrai para vender lá. Vem aqui, planta e extrai para vender lá. Então você ocupa o litoral, tá? E aí depois, com o tempo, você tem aí o processo de poceiros e grileiros indo para o interior do país, bandeirantes, etc, etc. Mas essa ocupação do litoral é uma ocupação histórica e está dentro da lógica de colonização sob a ótica mercantilista. Beleza? Até o processo de urbanização. Então, ó, os fatores históricos relacionados com tal distribuição vão, tá? Desde a ocupação da faixa litorânea do país, no período de colonização, a dinâmica mercantilista, até o processo de urbanização acelerado a partir da segunda metade do século XX, com grandes cidades do Sudeste sendo beneficiadas em detrimento de outras regiões e recebendo grandes fluxos migratórios, tá? Porque são nessas cidades que estão as oportunidades. Beleza? Isso aí vai mudar um pouco a partir da década de 90, como a gente viu essas desigualdades, essas desigualdades em todos os níveis, vai diminuindo aí um pouco, você vai tendo aí também migrações de retorno por Nordeste, né? Mas isso aí não muda esse quadro, tá? Ainda é desigual, tá? Atraindo fluxos migratórios principalmente do Nordeste, por causa das melhores condições de vida oferecidas por suas desenvolvidas infraestrutura, não se esquecendo aí que não somente isso, né? O Nordeste ele também sofre com questão de secas e etc, né? Havia problemas de infraestrutura e também aí com a mecanização do campo, falta de emprego, de oportunidade, a galera vai para o Sudeste, seguindo. Aí o mapa, ó, pra vocês terem uma noção, beleza? Aí, ó a concentração aqui, ó. Litoral, muito aqui na região Sudeste, tá vendo? Bastante, ó, São Paulo aqui, ó. Rio de Janeiro, São Paulo. E você tem aí, ó, como é desigual. Ó, a maior parte do território, tá vendo? Aqui no mapa. Então, poucos habitantes por quilômetro quadrado, na maior parte do território, e muitos habitantes por metro quadrado, uma menor parcela desse território. Tá? Sigamos. Olha aí, Sul, Sudeste, Nordeste. Sudeste, mais ou menos 87 habitantes por quilômetro quadrado. Nordeste, Sudeste e Sul, 88% da população distribuída em 36% do território. Tá? Norte e Centro-Oeste, mais ou menos 4,1, 8,7 respectivamente, distribuídos em 64% desse território nacional. Ok? Aí agora vamos falar
Ok? Suave aí até o momento, essa distribuição. Vocês estão conseguindo pegar a lógica da ligação de uma coisa com a outra? Né? Se eu tenho um desenvolvimento, uma divisão interregional do trabalho da produção desigual, com concentração de indústrias no Sudeste, e um processo de urbanização desigual, eu também vou ter uma distribuição populacional desigual, porque a galera sai de onde não está dando e vai para onde está dando, onde está rolando emprego, onde está rolando oportunidade, onde está rolando uma melhor qualidade de vida. Porque não é só emprego, né, pessoal? Educação, saúde, né? Como se, enfim, não vamos debater isso aqui na aula de geopolítica não, mas enfim, as condições de saúde e educação são melhores nessas áreas industrializadas e urbanizadas. Se funciona é outra história, mas é melhor sim, tá? Vide aí agora o caso dos médicos cubanos que saíram, eles iam para rincões que médicos brasileiros não iam, né? Deixa essa discussão para lá. Vamos voltar aqui para a nossa aula e agora nós vamos falar de movimentos migratórios. Beleza? Que também tem a ver com essa lógica da desigualdade, da divisão interregional do trabalho, da produção, da desigualdade do desenvolvimento urbano, da desigualdade da distribuição populacional. Mas primeiro nós precisamos entender, conceituar o que é, porque o Brasil, o nosso querido país, meus queridos e minhas queridas, ele é um país de migrantes, de imigrantes e de emigrantes. O Brasil tem essa característica, né? Então nós precisamos conceituar primeiro esses três elementos, tá? Minhas aulas sempre vão partir do zero, então você que sabe mais vai ter que ter paciência, porque eu estou dando aula para todo mundo, né? Eu quero abarcar aí o maior número de possibilidades possível de desenvolvimento de conhecimento. Então tem alunos que podem estar começando agora. Então nós vamos aí conceituar cada um deles, o que é migração, o que é emigração e o que é imigração. E você já sabe, acabei de dizer para você, mas agora você já sabe, que o Brasil, historicamente, ele é um país de migrantes, de emigrantes e de imigrantes. O que é cada coisa? Migrações. Vem comigo aqui. Ó, as migrações, elas são o fluxo interno de movimentação entre indivíduos e agrupamentos por entre as regiões. Ok? Fluxos internos de indivíduos e populações. Fluxos internos. Sai do Nordeste, vai para o Sudeste, do Sudeste vai para o Sul, do Sul vai para o Centro-Oeste, do Centro-Oeste vai para o Norte, e aí depois volta para o Nordeste. Então, essa movimentação, esse fluxo interno de indivíduos e populações, né, e agrupamentos, é o que nós chamamos de migrações, sem I e sem E, ok? Imigrações. Imigrações com I são os fluxos que partem de fora do país para dentro do país. Ok? Fluxos que partem de fora para dentro dos países. No caso do Brasil, por exemplo, eu falei para vocês que o Brasil é um país de migrantes e imigrantes e aí de emigrantes. Isso, historicamente, o país ele recebe gente e gente vai embora do país e gente se movimenta dentro do país desde sempre, lá no período colonial, principalmente na época da Era do Ouro. Então aí teve migração e emigração, não, aí teve migração e imigração aberta, tá? Quando falamos de imigrações, nós falamos, por exemplo, principalmente no caso do Brasil, do século XIX. Século XIX recebeu muitos imigrantes. Você teve a questão aí do fim da escravidão e a substituição dessa mão de obra escravizada por mão de obra livre, imigrante. Você teve, ó, o Brasil recebeu, vamos botar aí, segunda metade do século XIX, tá? E no século XX também. Não estou falando só do século XIX, não. Italianos, alemães, espanhóis, portugueses, claro, japoneses, árabes, os famosos caixeiros viajantes do século XX. Beleza? Então, imigração o cara saiu de lá, veio de fora e veio para cá. Beleza? Se a gente vai para os Estados Unidos, nós somos emigrantes com E
E os Estados Unidos que estão recebendo a gente, para eles nós somos imigrantes, ok? E a conceituação de imigrações e migrações com E, é isso que eu acabei de falar. São fluxos que partem de dentro do país para fora do país. Beleza? Beleza. Então, como eu falei para vocês, tradicionalmente, tá, o Brasil é uma população, tradicionalmente uma população diversificada, miscigenada, uma população acostumada com grandes fluxos migratórios e mistura. Ok? Então ele experimentou fluxos migratórios desde o período da colonização, porém, são os movimentos migratórios relacionados com a dinamização e diversificação da economia no país no século XX até os dias atuais, que é o que nos interessa para o nosso estudo de geopolítica, tá? A partir da década de 30 até 90, então vamos lá, primeiro fluxo aí, vamos começar a analisar essas migrações, tá? Da década de 30, que é esse momento aí que nós observamos, o momento do desenvolvimentismo brasileiro, era Vargas, onde você tem estratégias políticas e econômicas de desenvolvimento industrial focados no Sudeste. Então, de 30 até 90, da década de 30 até 90, mais ou menos, o que nós podemos observar é que o núcleo de migrações parte do Nordeste, tá? Sai do Nordeste em direção ao Sudeste, sai do Nordeste em direção ao Centro-Oeste, sai do Nordeste em direção ao Norte. Ok? Beleza. Então, podemos observar a região Nordeste como principal núcleo de migrações pelo território, tanto em direção ao Sudeste quanto regiões Norte e Centro-Oeste, tá? E eu já falei aqui, por causa das estratégias, em um primeiro momento, de industrialização focada no Sudeste, e em um segundo momento, das políticas de integração territorial promovidas nas décadas de 50 e 60, tá? Juscelino Kubitschek e governos militares, tá? Então você tem nesse primeiro momento aí fluxos migratórios partindo do Nordeste para outras regiões do país, principalmente o Sudeste, tá? Da década de 70, ó, tem aqui um período aqui, tá? De 30 a 90 você tem um período intermediário, que é a década de 70 em diante. Da década de 70 em adiante, até hoje, por causa das melhorias de infraestrutura das outras regiões brasileiras, sobretudo no Nordeste a partir dos 2000, nós analisamos isso, falamos isso, principalmente no Nordeste, a questão do desenvolvimento da infraestrutura do Nordeste está relacionado com o governo Lula, tá? Que foi um governo que priorizou, né, bastante incentivos nessa região, na região do Nordeste, tá? Sobretudo no Nordeste a partir de 2000, vemos dois movimentos interessantes. A partir da década de 70, tá? Aqui, ó, nós temos dois movimentos interessantes aí, tá? Migrações de retorno, principalmente a partir de 2000, aí, nesse momento aí que eu te falei de uma melhoria da infraestrutura no Nordeste, tá? Então você tem migrações de retorno, saindo do Sudeste, voltando para o Nordeste, saindo do Centro-Oeste, voltando para o Nordeste, tá? E você também tem, tá, beleza, isso, melhorias de infraestrutura das outras regiões do Brasil, sobretudo no Nordeste a partir de 2000, dois movimentos interessantes. A migração de retorno, como eu falei para vocês, no bojo, desculpa, perdão, eu fiz uma confusão aqui. Migrações de retorno e migrações do Sul e do Sudeste em direção ao Centro-Oeste. A lógica aí é o agronegócio. Então, da década de 70, mais ou menos década de 70 e em diante, você tem dois movimentos aí. O primeiro movimento você tem, né, o primeiro movimento de 30 a 90, você tem o núcleo de migrações da região Nordeste vindo, tá? Principalmente por aqueles fatores que eu disse para vocês, integração regional e o desenvolvimento industrial e urbano, tá? Aquelas estratégias. E aí um outro fluxo migratório você tem na década de 70, que é um período intermediário aqui, em diante, onde a gente pode observar dois movimentos, tá? Que são as migrações de retorno, como eu falei, e as migrações do Sul e do Sudeste em direção ao Centro-Oeste, ok? No bojo do agronegócio, tá? Devido às sucessivas, tá? Beleza. Promovendo a expansão da fronteira agrícola.
eu estou fazendo uma confusão aqui, que está meio misturado aqui, fiz um textão só, mas não tem problema não, já me localizei. Migrações de retorno, migrações do sul e do sudeste em direção ao centro-oeste, a lógica aqui é o agronegócio, de 70 a 2000, mais ou menos, tá? E aqui você tem um outro movimento, também, ok? Então, na verdade, são 3 movimentos migratórios aí, de 70 em diante, tá? Quer dizer, aqui é 70 em diante, 70 até os dias atuais, e aqui, depois desses 70 aos dias atuais, que é esse movimento de migração de retorno, e esse movimento de migração do sul e do sudeste em direção ao centro-oeste, por conta da lógica do agronegócio, e a expansão da fronteira agrícola, guarda isso aí tá atual, cara. Você não pode deixar de olhar isso aí não, tá bom, pessoal? Preste atenção, isso aí tá atual, a expansão da fronteira agrícola é uma fronteira que é móvel. A pecuária está indo no sentido norte e a soja indo para o nordeste, tá? Tem a ver com essa lógica aqui, nesse fluxo de migrações de 70 em diante. 2 movimentos de retorno, principalmente a partir de 2000, e no bojo do agronegócio, do sul e do sudeste para o centro-oeste, expandindo a fronteira agrícola, tá? E entre 70 e 2000 especificamente, não 70 em diante, mas 70 até 2000, mais ou menos, nós temos por conta de sucessivas crises econômicas, né? Basta lembrar que nós tivemos uma crise econômica na década de 70, a crise do petróleo. Na década de 80, por exemplo, o primeiro governo democrático, né, o Sarney, por exemplo, teve que enfrentar crises econômicas, hiperinflação, né? Então, depois de 90 você teve o neoliberalismo, tá? E você tem, por conta de sucessivas crises econômicas. E também, ali com o plano real do Fernando Henrique Cardoso melhorando o dinheiro no bolso da rapaziada, você tem um movimento de emigração, com o E, tá? Observamos um movimento de emigração de brasileiros, em geral, para países desenvolvidos, em busca de condições melhores e também para visita, né? Eles acabam ficando por lá, tá? Países como Estados Unidos, União Europeia e Japão, atrás de melhores condições de vida, sendo que no início do século XXI, aí nós temos um outro movimento, tá pegando aí, ó, de 30 e 90, Nordeste para várias regiões, beleza? 70 em diante, migrações de retorno e sul e sudeste para o centro-oeste, expansão da fronteira agrícola, a lógica do agronegócio, tá? Depois de 70 até 2000, por conta de crises econômicas, né, mas também você pode pegar um pedaço aí na década de 90, segunda metade da década de 90, plano real, melhora também as condições do bolso da galera aí, você tem emigrações, movimento migratório de emigrações, saindo do Brasil para fora do Brasil, principalmente para os Estados Unidos, para o Japão e a União Europeia, atrás de melhores condições de vida, tá? Basicamente, principalmente, ok? E aí no século XXI você tem um movimento inverso. Você tem tanto uma galera da Espanha, de Portugal, da União Europeia, né? Estados Unidos, vindo para o Brasil como mão de obra qualificada, como você também tem a galera imigrantes, né, pessoal? Como você também tem a galera de regiões da América Latina e da África. Principalmente a questão dos refugiados aí, ó. Acende a alerta vermelho aí, cara. Pessoal, acende a luz vermelha aí. Essa parte de imigração aqui, ó, do século XXI aos dias atuais, né, o processo se inverte, com o Brasil recebendo mão de obra qualificada dos países desenvolvidos, além de imigrações de latino-americanos e africanos, provenientes de países como o Haiti, como a Venezuela, como o Congo, como a Angola, certo? Normalmente na condição de refugiados de guerras civis na África. O caso da Venezuela, por exemplo, a crise política e econômica por que passa a Venezuela, você teve agora aí, recentemente, atualmente, problema gravíssimo dessa galera indo ali por Roraima, né? Na fronteira do Brasil, teve conflitos. Você tem aí o próximo governo não deixando muito claro como é que vai se portar diante disso,
Presta atenção nisso aí. Acende o alerta vermelho aí, porque isso aí, ó, é possível de cair na prova, hein? Vamos que vamos. Vamos lá, tá? Ó, com Angola, tá? Com indivíduos em situação de refugiados devido a guerras civis e crises políticas e econômicas de seus países de origem. A recém-notícia de que o Brasil sairá do Pacto Mundial para a Imigração, guarda isso aí. Bizu do professor aqui, Guilherme, tá? Uma vaga minha, especialistas em concurso público. Beleza? Guarda aí, ó, o bizu aí, ó. Bancas adoram aí. Geopolítica, cara. Geopolítica fala de atualidade. Então segura isso aí, ó. A recente notícia de que o Brasil sairá do Pacto Mundial para a Imigração, assinado por 664 países em Marrakech, no Marrocos, além de trazer uma polêmica na área, mostra o quê? A estratégia política, diplomática do próximo governo. Geopolítica, não é? Mostra o quê? Uma estratégia política do governo brasileiro mais alinhada radicalmente, mais radical nessa aliança, nesse alinhamento com os Estados Unidos do governo Trump. Beleza? Então aí, ó, além de causar uma polêmica, que já está causando uma polêmica, né? Na área, mostra a estratégia de alinhamento geopolítico mais franco do futuro governo, o governo Bolsonaro, em relação aos Estados Unidos. Beleza? Porque o pacto ele não é vinculante. Ele não obriga país nenhum a obedecer nenhum tipo de tratado internacional. Então por que ele vai sair? Vai sair porque politicamente ele está mostrando uma estratégia de um alinhamento mais radical com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não assinou e vem pressionando alguns países aí para que não assinem esse pacto. Tá? O que é o Pacto Mundial para a Imigração? Ele é um pacto que procura colaboração internacional para manter ordem, segurança nas migrações, né? Para manter uma certa ordem, uma certa segurança nas migrações, para garantir os direitos dos migrantes, beleza? Tudo isso aí o Pacto Mundial sobre Imigração, para a Imigração, ele está discutindo, tá? E o Brasil já anunciou que vai sair. Beleza? Tudo certinho? Vamos ao esquema. Esqueminha, porque nós estamos falando de geografia. Geopolítica tem que ter esquema. Ó, geopolítica tem que ter esquema. Vamos que vamos, tá? Período. Década de 30 a década de 90. A origem, Nordeste, das migrações, tá? Do Nordeste para Sudeste, Norte e Centro-Oeste. Motivos. Processo de industrialização e urbanização do Sudeste e de integração entre outras regiões. Tá? Década de 70 aos dias atuais. Parte do Sul e do Sudeste para o Nordeste, migração de retorno. E Centro-Oeste e Norte, expansão da fronteira agrícola, lógica do agronegócio. Aqui. Década de 70 aos dias atuais. Emigrações, você vai ter na década de 70? Emigrações, da 70 aos dias atuais. Emigrações e imigrações, tá? Emigrações dos Estados Unidos, do Brasil, tá? Para os Estados Unidos e a União Europeia e o Japão. E você vai ter também imigrações, Estados Unidos e Europeia. Acabou saindo aqui, isso aqui é a União Europeia, corrige aí, tá? Faz uma correçãozinha aí. Japão, América Latina e África vindo para o país. Em situações, em momentos diferentes, situações diferentes, né? No caso da imigração, Estados Unidos, União Europeia, de mão de obra qualificada. E no caso de outras populações de países da América Latina e da África, aí é a questão de condição de refugiados mesmo. Beleza? Certinho, certinho, certinho. Aqui nós temos o mapa, ó. Brasil, imigrações internas na década de 70. Ó, lembra? De 30 a 90, tá? Esse mapa pega essa migração aqui, tá? Pega essa migração e essa migração aqui, tá? Esse mapa está representando isso aqui que eu falei com vocês. Ok? Ó, Nordeste vindo para o Sudeste, Centro-Oeste, Norte e também do Sul. Você tem migração para o Centro-Oeste e também do Sudeste aqui, tá sem a setinha, mas você também tem a questão do agronegócio, a expansão
da fronteira agrícola. Beleza, pessoal? Suave, tranquilão? Dúvidas? Fim de mais um módulo, módulo 2. Nós tratamos sobre a questão e analisamos geopoliticamente a distribuição populacional no país e a questão das migrações, tá? Suave, força, foco e fé. E até o próximo módulo.